Boa tarde, pessoal. Todo mundo está me ouvindo bem aí? Então, não sei se estão pegando o áudio, conseguem ver minha tela direitinho. Por favor, dê um sinal aí pelo chat. Conseguem me ouvir? Conseguem me ver? Tudo certo? Ah, legal. Ah, beleza. Então tá, pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui. Agradecer a Localweb pelo convite, pela oportunidade de estar conversando aí com vocês um pouquinho sobre o universo atual aí em relação ao marketing, né, o marketing cada vez mais norteado por dados, né, e falar um pouco da importância da ciência de dados aí, alguns bons exemplos que a gente tem, seja em âmbito corporativo, de marca, comunicação, esse universo atual que a gente está vivendo e tentar trazer um pouquinho de insights aí para a turma, para ajudá-los aí no dia a dia em algumas ações que tenham relação com o Data Driven Marketing. E o desafio é um desafio bastante interessante, né? Eu basicamente venho aí de uma origem muito voltada do social, né? Trabalhei praticamente 7 anos dedicados aí ao social media, a parte de monitoramento, né, no social listening, depois ampliando esse trabalho em gestão multicanalidade, SAC 2.0, e mais recentemente comecei a trabalhar com grandes projetos aí que envolvem ciências de dados. Estou atualmente trabalhando na Plugar, que é uma empresa que já tem 18 anos de mercado, tem uma grande expertise em captura de grandes volumes de dados, higienização, manipulação, entrega disso de maneira intuitiva, amigável para os nossos clientes. E estou super contente com esse momento, é um mercado fantástico, sou apaixonado por isso, estou extremamente entusiasmado, mas tem uma série de desafios aí, muita coisa a ser desbravada, muito espaço para nós atuarmos aí como profissionais. A ideia é dividir um pouco do que a gente tem visto e também trocar figurinha com vocês aí no chat, para a gente tentar de alguma forma aproximar o conteúdo ao máximo da realidade de vocês. Bom, gente, vamos lá, vamos avançar aqui. Muita gente já deve ter visto essa foto circulando aí na internet, mas a gente está num mundo em que muito rapidamente a gente tem uma transformação digital e, de certa forma, a gente não se dá conta do quão rapidamente isso passa a fazer parte das nossas vidas, né? A gente tem uma foto aí tirada da posse do Papa em 2005, em 2013, né, onde em 8 anos a gente tem uma grande diferença de captura, né, das imagens através de dispositivos móveis. E quem hoje imagina um grande evento sem ser registrado por dispositivos móveis aí no âmbito digital? Também já vimos aí, no ano passado circulou muito disso, né, a questão de alguns players que estão trabalhando de maneira disruptiva, como Uber, Facebook, Alibaba, Airbnb, que são hoje as principais empresas dos seus segmentos de atuação, mas os seus ativos eles estão totalmente ligados a dados, né? Uber não tem nenhum veículo, o Facebook não produz nenhum conteúdo, né? O Alibaba não tem nenhum produto em estoque, Airbnb não tem nenhum leito, né? Nenhum imóvel. Basicamente o que esses caras todos têm em comum é uma base muito rica de dados de usuários, né? E de marcas que de alguma forma estão se beneficiando desses meios para conseguir, enfim, atingir os seus públicos de interesse aí em comunicação. A gente tem velocidades com que as coisas acontecem de maneira absurda, né? A gente tem hoje um volume de dados infinitamente maior do que nós tínhamos 10 anos atrás, e agora
cada ano a gente tem basicamente um universo de dados muito maior do que nós tínhamos 10 anos atrás. Então, o crescimento ele é, de fato, exponencial. A gente vem de um estudo, né, basicamente uma cultura, na realidade, que ela é em volumes de dados de terabytes atualmente. A gente já está falando de petabytes, zettabytes, etc., né? Mas como saber lidar com tudo isso, né? Como a gente pode, de alguma forma, se apropriar desses dados, transformar esses dados em informações acionáveis para que a gente consiga se diferenciar, para que a gente consiga sair na frente, prover experiências melhores para os nossos públicos de interesse, nos diferenciarmos de maneira competitiva aí dos nossos competidores. Enfim, tem N aplicações para diferentes áreas dentro do universo corporativo. E esse é o grande desafio, né? Atualmente a gente vê muito se falar de Big Data, vê se fala muito de Data Science, mas a gente ainda tem algumas dificuldades de ver grandes cases aí de atuação na prática, né? E o objetivo aqui com vocês é tentar apresentar um pouco desse universo em que a gente está e trazer um ângulo muito dessa aplicação, dessa disciplina para marketing e comunicação. Tá? A gente está num momento em que, basicamente, qualquer portal que a gente acesse, né, em termos de conteúdo que tenha relação com marketing, que tenha relação com comunicação, a gente vê, torto direito, várias evidências de que o mercado está demandando muito disso, né? Se por um lado a gente tem as empresas que elas estão culturalmente tomam decisões olhando para o retrovisor, né? Elas têm muitos dados, mas elas não têm hoje tanta expertise para se empoderar através desses dados. E acabam não usando estes dados como forma de se diferenciarem competitivamente. Por outro lado, a gente tem as agências de comunicação que cada vez mais têm sido demandadas, né, para conseguir trazer fundamento em todas as suas ações, em todas as suas campanhas e sair só da sacada criativa, sair do modelo tradicional que é de consumo de mídia em cima de insights, de feeling, né? Basicamente, esses players eles têm sido cada vez mais demandados por fundamentação e metrificação, né? Basicamente comprovar porquê daquele insight e apresentar todos os resultados o mais real time possível, né? Porque hoje a gente consegue metrificar basicamente tudo e consegue apresentar isso com muita agilidade para o público, através das tecnologias já existentes, né? E basicamente as agências elas criam ações e campanhas muito em cima de feeling. Acho que principalmente as agências brasileiras são muito reconhecidas por essa habilidade, né? Mas o ponto-chave é que o mercado hoje ele está se transformando e as empresas cada vez mais vêm demandando que toda e qualquer iniciativa, ação, campanha, ela seja sustentada por uma base científica, né? Então, esses dados todos trabalhando à disposição destes insights e aí sim o feeling e a criação acontecendo. Bom, acho que para a gente dar um primeiro passo, assim, até para mexer um pouco com o grupo, né, sobre o mundo em que a gente está vivendo aí atualmente, em que os robôs cada vez mais eles estão interagindo conosco, eles estão mais presentes na nossa vida, né? Eu mostro rapidamente aqui para vocês um material que eu separei, que é um vídeo do Proxima, que a IBM apresentou, onde nós tivemos o Watson, né, o Watson feminino, falando pela primeira vez em português em um evento e interagindo para uma plateia de mais de 1.000 pessoas. A versão feminina do Watson se chama Isabela, né? Então, eu não vou correr o vídeo como um todo, mas vou deixar aí rodando e a gente
vai entender um pouco Olá, do universo atual e quão próximo nós estamos disso e não mais eu me sinto muito só na teoria, né? Em ter esta conversa em português com você. Olá, estou muito feliz em participar pela primeira vez de um evento no Brasil e falando em português. Isabela, qual é o futuro da mídia programática no Brasil? Mídia programática não será mais um tema nos próximos anos. Ela vai deixar de ser um assunto tratado com tanto destaque como hoje, para se transformar em algo bastante mais usual e habitual para agências, anunciantes e grupos de mídia. Isso já está acontecendo em vários países do mundo e acontecerá também no Brasil, possivelmente nos próximos 2 ou 3 anos. Isabela, eu achei a sua resposta incompleta. Ok, veja se esta outra resposta te ajuda. Isso vai acontecer porque sua eficácia deixará de ser questionada, como ainda acontece hoje. Assim como será cada vez mais conhecida e dominada como tecnologia por todas as áreas do mercado, sua eficácia e sua rentabilidade serão ainda mais comprovadas. Isso deverá mudar o nível de seu uso e aplicação definitivamente. O que manda nos negócios é o grau de retorno sobre os investimentos que certas soluções conseguem garantir. Isso vai acontecer com a mídia programática. Isabela, além de marketing, eu sei que você está aprendendo sobre bancos e seus produtos, certo? Sim, estou aprendendo sobre produtos e serviços de alguns bancos. Então me conta, como eu faço para quitar um leasing de veículo com menos de 24 meses de contrato? O Banco Central estabelece um prazo mínimo de 24 meses para a quitação deste tipo de contrato. Se você quiser quitá-lo antes deste prazo, o veículo não poderá ficar no seu nome. Nesse caso, você precisará indicar o nome de um terceiro ou do comprador do veículo, caso esteja vendendo o carro, além de pagar uma multa de rescisão contratual. Sugiro entrar em contato com seu banco para confirmar as regras específicas dele. Obrigado, Isabela. Agora eu vou fazer uma pergunta que é muito importante para todas as pessoas aqui. Você me dá alguma dica sobre os números da Loto? Eu não tenho a menor ideia. Você já tentou perguntar sobre a loteria para aqueles computadores ou pessoas que adivinham coisas? Ok, Isabela, muito obrigado pela presença e espero conversar com você em breve. Desculpe, mas não consegui te entender. Você pode repetir, por favor? Repito. Muito obrigado pela presença. Espero conversar contigo em breve. Muito obrigada pelo convite. Estou à disposição, ou melhor, estou se a IBM e meu time deixarem. Ok, isso é com... Então, a gente começa a ver que aquilo que a gente via há muitos anos atrás aí está cada vez mais próximo, né? Já não é mais só na teoria e está presente no nosso dia a dia. Então, a gente já vê a versão feminina do Watson, a Isabela falando português, interagindo, tendo uma série de aprendizado por trás disso, né? Um grande investimento por parte da IBM em relação à inteligência cognitiva, e a gente começa a tentar buscar um pouco mais de aplicações que a gente tenha dentro do nosso universo, dentro do nosso dia a dia, né? Entender um pouco disso. E aí eu trago para vocês um
sei se todo mundo já teve a oportunidade de assistir o Minority Report, mas basicamente na China hoje se trabalha com este conceito, né, de antever basicamente os crimes, usando o Big Data como uma maneira, um universo, né, em cima do volume de dados que existe disponível dentro dos perfis sociais das pessoas, em cima de uma metodologia criada pela área de inteligência do governo e de segurança, para entender, em cima dos perfis e dos padrões de comportamento das pessoas que têm uma maior propensão a serem terroristas ou eventualmente criminosos, já fazer uma ação proativa antes de que aconteça qualquer problema, né? Aí a gente começa a perguntar, poxa, mas isso acontece na China porque lá a gente tem uma cultura e uma mentalidade, um mindset muito mais fechado, o governo tem acesso a tudo, né? Isso está muito distante da nossa realidade. E aí a gente começa a ver que na realidade isso já acontece também em países, né, como por exemplo os Estados Unidos, em que de certa forma já usa há muito tempo o Data Science, o universo de dados do Big Data, né, para conseguir antever e fazer qualquer tipo de operação relacionada e principalmente às questões de terrorismo, né. Poxa, Eduardo, mas e o que a gente, quão distante nós estamos disso aqui no Brasil? Quando que isso vai chegar aqui no Brasil, né? A gente começa a entender que já chegou no Brasil, né? O nosso governo ele já está de olho em tudo que nós fizemos aqui e aí fica a dica para a turma aí cuidar com o self-ostentação, que o governo já tem toda uma inteligência hoje por trás, nosso governo, de monitoramento, principalmente do que tange a parte de redes sociais, né, as mídias sociais, para ver se um indivíduo que comprova uma determinada renda, ele não está batendo foto em lugares que não condizem com a sua realidade financeira, né? Então, fica um ponto de atenção para todos e também mostra aí que a gente aqui no Brasil não tá atrás disso tudo, né? Isso tudo já está acontecendo, mas muitas vezes nós não estamos sabendo. Nós estamos deixando rastros, nós estamos deixando uma coisa que nós não cobramos nada por isso, que são os nossos dados, e por outro lado isso é muito rico para quem sabe de fato usá-los, né? A gente não fica só restrito ao universo e a governo e ações relacionadas a crime, a gente tem cerveja já desenvolvida pelo grupo Havas, que é 0101, que foi desenvolvida em cima de ciência de dados, né, através do monitoramento, através de captura de um grande volume de dados, através de uma parceria com a IBM também na tecnologia do Watson, para conseguir definir qual que seria o melhor padrão de cerveja, com base em diferentes tipos de receitas, dentro daquilo que o público teria um maior desejo, né? Quais eram os elementos que mais tinham em comum dentro de um volume bastante significativo de receitas, diferentes emoções, né, em cima do que as pessoas tinham e experiências em cima do consumo, e desenvolveram um produto, né? Então o Havas fez esse produto. Deixa eu ver que temos uma pergunta aqui, como ele pode se beneficiar com isso. Bom, vamos seguir aqui, o Theo perguntou, eu acho que a gente agora começa a falar um pouco mais de marketing, né? Então, estou trazendo agora, dando uma funilada, tentando buscar alguns exemplos mais no âmbito corporativo, né? Falando de marcas, aqui a gente já vê uma cerveja sendo criada, e aí uma aplicação natural, porque qualquer empresa, por exemplo, de bebida, né, poderia tomar uma ação nesse sentido para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, com base no desejo e interesse do público, né? Os dados estão disponíveis, não é simples, mas eles estão disponíveis, e com as tecnologias que nós temos disponíveis hoje no mercado, você pode colocar esse tipo de tecnologia para te ajudar e te apoiar a não só entender as necessidades do teu público, como
de maneira colaborativa, evoluir a oferta que você se propõe a entregar. Bom, aí nós temos um conflito, né, porque a gente tem uma outra bebida, né, uma outra cerveja que foi feita com apoio de inteligência artificial, que é uma matéria mais recente que a gente tem, e que se diz a primeira cerveja do mundo feita com a ajuda de inteligência artificial, né? Esse algoritmo aqui, no caso, ele vai evoluindo o produto com base nos feedbacks que são dados pelo público, né? Então, é um grande volume de dados, se gera uma receita, o algoritmo vai entendendo, já falo sobre ferramentas, tá, pessoal? Vai entendendo o que o público mais entende, vai dando de feedback e vai evoluindo o produto, né? Então, isso já comprova, a gente tem uma mescla aí do Big Data, a gente tem uma mescla da ciência de dados, a inteligência artificial, que faz parte desses conceitos, mas a gente tem aí também uma economia colaborativa prevalecendo, né? Onde o público, de certa forma, deixa de ser consumidor e passa a ser um participante da marca, passa a ter interação e passa a colaborar e contribuir e ver que aquilo que ele leva como insight para a marca acaba sendo aproveitado e transformado, vamos dizer assim, em uma evolução de produto, né? E é assim que o consumidor hoje quer se relacionar com marcas, né? Não é mais uma relação de compra e venda, e sim de experiência e de colaboração. Em termos de ferramentas para as empresas utilizarem, aqui a gente tem uma mescla de plataformas, né? Plataformas de monitoramento de mídias sociais que existem. No Brasil a gente tem várias plataformas já consolidadas, temos Seeker, temos Scoop, tem outros players, tem plataformas de fora, mas o grande ponto aqui, na realidade, é entender que a tecnologia é meio, ela já existe, né? Então, muito mais do que a gente, daqui a pouco, pensar em ferramenta, é nós pensarmos em a nossa intenção de resolver o problema, né? Que problema que a gente quer resolver? E a tecnologia se transforma em meio para isso, né? Então, daqui a pouco, o universo de dados que a gente precisa capturar, ele é um universo que tem basicamente uma base ampla disponível em mídia social. Ele pode ter uma mescla de social media com Google Trends, né? Tem ferramentas que são gratuitas. Então, a tecnologia em si, ela é um meio para que a gente consiga se chegar a esses feitos, né? Por outro lado, a gente tem grandes players de tecnologia como Google, como IBM, o próprio Facebook, que estão deixando aberto aí uma série de plataformas para que haja um desenvolvimento open source para todo mundo que tem interesse em evoluir, né? Se você quiser fazer, por exemplo, uma experiência com o Watson, né, ou com toda a parte cognitiva da IBM, você gratuitamente consegue fazer isso se cadastrando lá no site, né, e conhecendo minimamente aí de programação para fazer algumas simulações e alguns exercícios, né? Então, respondendo à pergunta, a ferramenta aqui é uma mescla, né? Não tem uma ferramenta pronta para isso tudo, então tem muita inteligência por trás. O papel da ciência de dados não é só tecnologia, a tecnologia é parte disso. A gente tem um desafio de colocar muita inteligência humana e fazer com que as máquinas elas acabem aprendendo com esses comportamentos, esses diferentes padrões e com o ensinamento que nós, humanos, a gente gera para elas, né? Então basicamente essas são as tecnologias que a gente tem que usar. São várias tecnologias para diferentes problemas, né? Não tem um remédio único para todas essas dores. Que acho que é bacana também, e aí até é uma provocação para quem gosta de MMA, basicamente o grande vamos dizer assim, astro do MMA é o Big Data, né? Obrigado, Diego, pela contribuição aí. O Big Data, o UFC, na realidade, que acabou de ser vendido também, né? Essa notícia que é antes da venda do UFC, que é um monstro, né, em termos de valorização, foi vendido lá pela família Grace por $2 milhões, e agora em 2016 foi vendido por alguns bilhões de dólares, né? Usa a inteligência de dados para conseguir
casar as lutas, né? Entender quais são as melhores lutas em termos de interesse de público, em termos de comportamento, momento de cada um dos atletas, até para que eles consigam reavivar algum atleta que eventualmente não está no seu melhor momento. E aí fica até aquela dúvida, isso é uma questão muito particular, mas será que todo atleta que eventualmente não luta e é falado que teve uma lesão de última hora, será que tudo isso é verdade ou eventualmente é porque se fosse feito um outro casamento de luta, os resultados seriam muito mais estrondosos, né? Isso é uma dúvida que eu tenho, né? Olhando para negócio e com o poder que essa turma tem na mão, não duvido, né? Olhando especificamente para negócio, que sejam feitos casamentos de última hora e sejam feitas algumas justificativas em cima de alguns atletas para que sejam remarcadas lutas com maior audiência, com maior potencial de audiência e, consequentemente, mais dinheiro, né? Um retorno maior. Pegando também uma aplicação que eu gosto muito de marketing, a gente fala essa mescla, né, de como se apropriar disso, falando em monitoramento de informações em mídias sociais, falando em comportamento de consumidor e a preocupação de dar atenção ao que o consumidor está pedindo, né? E mais do que isso, né, tendo aí um grande fit, né, uma aderência grande de uma promessa de marca com uma ação, com uma campanha extremamente equilibrada. Eu gosto muito desse case aqui da Snickers, foi um case, se eu não me engano, foi na Austrália, que foi basicamente o algoritmo da felicidade, vamos dizer assim, o Hunger Rhythm, né, que é em relação à fome, e como a promessa da marca é trazer momentos de prazer, de felicidade, de alegria, quanto mais as pessoas demonstravam infelicidade, né, dentro das mídias sociais, mais barato ficava o produto para que elas pudessem comprar e ficar felizes, né? Então, rapidamente eu vou mostrar para vocês esse vídeo aqui. Deixa eu ver se... Opa, deixa eu vir para cá. Só um minutinho, gente. Só que estou aprendendo aqui a lidar com a máquina. Então, vamos ver esse vídeo. Esse videozinho é mais curto. Guys, what color is this sock? Blue? You're Shut the up! dumbest ever. Gold, you idiot. The internet is an angry place. But what if that's just because we're hungry? Luckily, Snickers has created the Hunger Rhythm, a hunger algorithm that monitors the mood of the internet. So when anger goes up, Snickers prices at 7-Eleven go down. Now when the weather's crappy, you get cheaper Snickers. Global warming sucks. Political scandal, cheaper Snickers. I don't understand. Meteor strike, definitely cheaper Snickers. So over meteors. To lock in a price, hit Get a Snickers on your mobile to get a reduced price barcode, then simply head down to your local 7-Eleven to claim your Snickers. Snickers Hunger Rhythm. The angrier the internet, the cheaper the Snickers. Get your low price bar at snickers.com.au. You're not you when you're hungry. Guys, what color is this? Então, aqui eu acho muito bacana essa ação. Ela tem um grande equilíbrio, ela mescla todos esses conceitos que a gente está falando, né, de entender um comportamento, em cima de uma promessa de marca, se apropriar disso, fazer uma ação, angariar receita, mas mais do que isso, né, nós estamos falando aqui num webinar sobre essa ação, então espontaneamente isso traz uma visibilidade absurda para a marca em âmbito internacional e até com benchmarking, né. Tem um case bem legal, que ele é um case até também uma relação forte com marketing, que é da KLM, né? Muito em cima também do monitoramento de mídias sociais. Quando a gente fala de monitoramento de mídias sociais, né, pessoal, a gente
ninguém aqui, nada do que a gente está falando, a gente está falando de algum tipo de invasão de privacidade ou qualquer captura de dado ou informação que os usuários não permitam, né? São tudo ações que são feitas com base em captura de dados públicos que nós, consumidores, deixamos disponíveis para as marcas se apropriarem. Algumas marcas estão sabendo fazer isso direito, né? Então eu gosto muito desse case da KLM, em que ela entendeu o comportamento de vários dos seus consumidores e fez aí uma ação de experiência considerando para quem acaba vivendo bastante em aeroporto e sabe como é que é o deslocamento e o quão isso vamos dizer assim, oneroso muitas vezes, cansativo, né? A KLM ela se apropriou deste momento e em cima da sua promessa de marca fez uma ação que é muito, muito bacana e vou dividir com vocês aqui para a gente olhar, tá? Só deixa eu botar aqui no YouTube. Depois eu já vou olhar, porque eu vi que tem uma pergunta do RDM Douglas, tá? Só vou botar o vídeo aqui e a gente já vai para a pergunta. Welcome to KLM Surprise. Armed with our social media toolkit, our little experiment began. First job. Find KLM passengers who had checked into their flight via one of KLM's Foursquare locations or left a message through Twitter. Second job. Search their social profiles, get to know them in a discreet manner, to think of a personalized gift. Ja, dat is een goeie. Nothing fancy, like a house or a sports car. Just small stuff. Carry-on size stuff. Third job, hunt them down and deliver the gift. Fourth job, F9, Abu Dhabi. repeat steps 1 and 2 until either success is achieved, boredom sets in, or blisters need to be treated. Abu Dhabi staat niet aan boord. Ik moest helemaal door de security heen en zo, maar die zit niet op de vlucht. Omdat zij een heel sportief iemand is en een weekend Rome gaat doen, kijk, is het misschien leuk als we haar zo'n Nike Plus bandje geven. Ja, wel heel leuk. Dan heb je dat niet nodig. Linda Bomhoff. 100% zeker dat het er is, want ze kreeg net een bericht, denk ik. Die hoorde haar KLM zeggen. Goedemiddag. Je liet ons weten via Twitter dat je met ons reist vandaag. Ja. Dus we hebben een kleinigheidje voor je gekocht. Nou, wat leuk. Om je een hele fijn weekend is het, geloof ik, hè? Fijn weekend te wensen. En omdat je sportief bent kun je daar de afstand meten en hoe lang je erover doet. Hartstikke leuk. Maar ik zit er al, die goed voor is. Ja, daar loopt hij. Hoe heet het? Pim. Gelukkig hebben we je gevonden. Ja. Hoi. Hoi. Dag. Pim, dag. Pim, je hebt laten weten dat je met ons vliegt vandaag naar Washington. Ja, dat klopt. Dus we willen je verrassen met iets, een kleine aardigheid. Je bent als van je iPad gestuurd, toch? Dus we hebben een tegoedbon voor je van €15. Om apps te downloaden. Dat is leuk, dankjewel. Goedjes. Tot ziens. Merci. Nou, in zijn Twitter staat: in Mexico huisjes bouwen voor daklozen op initiatief van Hooplan. Dextro, pleisters, middelgam, of weet je, hoe heet dat spul van tegen... Ja. E24, vlucht KL 0783. Meneer heet Medebok, hè? Ja, zo heet het. Natuurlijk wel even gaan kijken op mijn iPhone. Ga die meneer even opzoeken. Ik heb zo'n klein fotootje. En Medebok, zoek je die? Ja? Die zo hebben moeten zijn. Hij gaat huisjes bouwen in Mexico. Hallo. U reist vandaag met ons naar Mexico? Ja, dat klopt. En u gaat daar iets moois doen, of niet? Ja, dat klopt. Heel eerlijk, via Twitter heeft u een berichtje gestuurd dat u op Schiphol was en dat u met ons naar Mexico vloog. Alsjeblieft. Dankjewel. Voor wat energie en wat verzorging. Een hele fijne reis. Ja, bedankt. Een mooie reis. You are delayed your flight. Immediate boarding, please, at gate B13.
Hallo. U bent meneer Beunman? Ja. Dag meneer Luisberg. Dat ben ik. Bent u mevrouw Bergen, mevrouw Sauenaar? Hallo. U gaat vandaag naar congres op zoek naar nieuwe verbindingen. Wat waarschijnlijk ook wel over social media gaat. Ja. U heeft vandaag via Twitter laten weten dat u met ons reist naar Cairo. Klopt. En dat vonden we in dat verband zo leuk dat we u een kleine verrassing willen aanbieden. Dus bij deze hopen dat u een hele fijne reis heeft. Het is een bioscoopbon voor de Social Network. Dat wil ik graag zien. We wensen u een hele fijne reis, een inspirerend congres. We kregen een berichtje van uw buurman en we dachten wat leuk, want hij zei, nou mijn buurvrouw is echt een voorbeeld, want ze is al een beetje op leeftijd en ze reizen nog zoveel. We hebben een klein cadeautje voor u en we hebben ervoor gezorgd dat u een stoel met extra beenruimte, Economy Comfort heet dat, voor u op de heen- en op de terugweg hebben geboekt. Dus dan zit u wat ruimer. Ik vind dit enorm fijn. Ja? Ja. Goed. Goedemiddag, ben jij Eefke? Ja. Niet schrikken. Hoi. Ben je klaar voor New York? Ja. Je liet via Twitter weten dat je naar New York ging. We hebben gewoon iets kleins voor je, een kleine rijtje. Niet schrikken hoor. Super, dankjewel. Ik zal daar meteen even twitteren. After several weeks of handing out little gifts, a few things became apparent. In the age of social media, doing something that creates a real smile on somebody's face is much cooler than attaching a smiley face. But most importantly, it seemed that indeed an airline could use social media to both surprise and make a small difference to a passenger's day. And we're not just guessing that. We know. Because they told us. And their friends. Massively. Então, pessoal, a gente começa a ver algumas aplicações que são muito interessantes de marcas que estão se apropriando de dados que estão disponíveis, né, e que estão, de certa forma, fazendo uso disso para ações simples, mas de alto valor, né, de grande percepção e que constroem verdadeiramente experiências com os seus públicos de interesse, né. Deixa eu avançar aqui. Aqui a gente tem uma aplicação muito legal, que é até um projeto que a gente teve a oportunidade de participar na Plugar, que a gente fala muito na questão no Data Science, do valor que tem em você conseguir antecipar determinados cenários, né, antever algumas ações, alguns tipos de comportamentos, campanhas, enfim, coisas nesse sentido que aconteçam no mercado. A gente tem um case que a gente fez para um cliente nosso que foi justamente em cima do monitoramento do Guaraná Black, né? Então, 3 meses de antecedência, nós, antes do produto chegar no mercado, né, em setembro de 2014, nós já havíamos capturado para o nosso cliente um registro por parte da Ambev de uma bebida de sabor de açaí no Ministério da Agricultura, né? Entregamos esse reporte para o nosso cliente e dissemos para ele, vem alguma coisa aí do concorrente. Nesse caso, o nosso cliente pediu para que nós fizéssemos um acompanhamento e dessemos um zoom não só em todo o lançamento desse produto, como também quais os movimentos que os competidores estavam tendo nessa linha, né? Então, 3 meses antes do lançamento do produto, a gente capturou esse registro da Ambev, viu de outubro a janeiro vários produtos sendo registrados dentro dos órgãos reguladores, dentro do INPI, dentro do MAPA, com uma linha bastante ligada ao verão, ligada à questão de um estilo de vida, né, questão até do mundo atual em que a gente está cada vez mais ligado a coisas mais saudáveis, né? E em janeiro de 2015 o Guaraná lançou, né, a campanha, que foi usando inclusive algumas celebridades, que tinha alguns atributos, né, essa campanha relacionados a sucesso, beleza, natureza, usou celebridades como Gabriel Medina, que havia sido campeão mundial de surf
2 meses antes. Neymar, Cláudia Leite, que é uma figura que tinha uma correlação grande com o carnaval, então tinha tudo para ser um grande sucesso esse produto, né, da própria Ambev. Nós estávamos fazendo esse monitoramento para um concorrente, mensurando todas essas ações, e um mês depois do lançamento a gente teve um impacto, né, que a gente conseguiu identificar que foi bastante negativo, né, que acabou representando aí uma série de reclamações no CONAR, muita repercussão negativa em mídia social, sim, notícias que anteriormente tinham sido espontâneas, trazendo uma grande percepção sobre a qualidade do produto, né? Depois notícias detratando aí o produto em cima da experiência que os consumidores acabaram tendo, né? Que foi muito aquém da promessa da marca de verdadeiramente trazer um produto com sabor açaí, um produto brasileiro, feito na Amazônia, enfim, tinha uma série de coisas, né? Então a gente fez basicamente um monitoramento disso. A campanha era o Se Joga no Escuro, né? Feito pela agência, tinha um hot site de pré-venda, as pessoas inclusive acabaram disponibilizando, comprando o produto sem nem conhecer, ou seja, se jogando no escuro, pagando até R$5 numa lata, por exemplo, de um produto que eles nem sabiam o que era. Então, teve um grande engajamento, uma grande expectativa, muita notícia repercutindo sobre o lançamento desse produto. Então, foi realmente um grande sucesso, né, na perspectiva positiva. Os principais portais falando sobre o lançamento desse produto. E a gente vê uma dinâmica no mercado em que basicamente todos os players, principais competidores, eles acabaram desenvolvendo algumas ações, tendo alguns insights de lançamento de produto que também iam para essa linha, né? A gente tem um caso interessante, por exemplo, que a Pepsi ela tentou lançar no Brasil um produto que ela já tinha lançado nos Estados Unidos, mas esse produto, por exemplo, ele foi vetado pela Anvisa. Então, esse tipo de informação para diferencial competitivo como forma de vantagem competitiva, uma marca só tem se ela tiver uma grande capacidade de captura de dados e mais do que isso, né? Transformar esses dados em informação e conseguir ter uma análise com uma grande camada de inteligência sobre estes dados, né? Então, a gente fez todo esse acompanhamento, entrega desses reports, então apresentou toda a estratégia de comunicação, inclusive para gerar insight e gerar referência para o nosso cliente como benchmark, né? Trazendo exemplos, inclusive, de aplicação de marca, então, muito na perspectiva aí até de comunicação. Toda a estratégia que foi feita de veiculação, seja em mídia tradicional, seja em mídia digital, o trabalho que foi feito com influenciadores nos seus diferentes canais, né? Então, pega a questão do Medina dentro do Instagram, a Cláudia Leite, né? Com quais atributos que eles tinham fit com esta campanha. Então, de fato, foi muito bem pensado tudo isso, né? Pegaram influenciadores digitais, né? No caso, na época, na oportunidade, foi a Kéfera, foi o Cid, né? Do Não Salvo. Então, realmente, um projeto muito, muito bem pensado, tem todo um mosaico de fotos, de comportamento da campanha, da ação, realmente muito bem preenchida, né? Basicamente, com qualquer ponto de comunicação que os públicos de interesse da marca tinham com a marca, de alguma forma, eles estavam tendo uma experiência de Guaraná Black. Por quê? Porque a própria Guaraná Antártica, na oportunidade, ela se vestiu de Guaraná Black como um todo, né, para dar mais visibilidade ainda ao produto que estava sendo lançado. Mídias alternativas, no caso Vine, até para uma questão experimental, né, foi feito, o pessoal foi para a Amazônia registrar a colheita do açaí, tem uma história bacana, assim, então uma mescla também na questão do próprio storytelling que foi feito, muito, muito assertivo. Né? Mídias sociais, muito positivo o engajamento que teve, né, durante essa ação. Uma estratégia muito relacionada ao momento do ano, né, o verão, então tudo no timing correto. Um público cada vez mais entusiasmado e a gente basicamente não tinha nenhuma sinalização de que esse projeto, que esse produto poderia trazer algum tipo de
dizer assim, resultado negativo para a marca, né? Mas na realidade, passado todo o processo de teaser, passado todo o processo de ação, de campanha e de barulho, né? Infelizmente para a marca, em cima de uma não adequação da oferta do produto, e aqui a campanha não tem nenhum problema, o problema está diretamente atrelado ao produto, acabou gerando experiências muito negativas, né? Então as pessoas acabaram enxergando que era uma propaganda enganosa, porque o que menos sentia no sabor do produto era o de açaí, né? E basicamente tudo que tinha sido positivo para a marca e que tinha recebido aí uma propagação absurda e muito espontânea foi por água abaixo, né? Então do se joga no escuro se transformou a hashtag volta pro escuro, cadê o açaí, né? Isso teve muita notícia em grandes veículos com conotação negativa, muita denúncia, né, sobre propaganda enganosa. Então fez com que a Ambev, nesse caso, tivesse que... Bom, aí obviamente que essa propagação acabou refletindo em todos os canais, mídias sociais também, né, o registro lá, o histórico todo lá, e fez com que a Ambev tivesse que refazer toda a embalagem e o produto em si, né. Então a gente vê, inclusive, o impacto, o quanto isso, no momento em que começou a ter uma percepção negativa do público, o quanto isso refletiu na performance comercial, refletiu em negócios, né? Você vê aqui uma queda na questão de vendas em valor real. A partir do mês de março, quando teve uma estagnação, começa uma curva acentuada aí para o declínio, né, de vendas, 100% em função da real experiência que os consumidores passaram a ter, né, uma decepção dos consumidores. Também tem uma questão, um outro olhar, porque foi um momento em que também se parou de investir em mídia, né? Então sempre tem um ângulo diferente, mas o grande ponto não dava para investir em mídia naquele momento, sendo que o feedback do público ele era extremamente negativo para essa campanha que começou muito bem, tinha tudo para dar certo, mas a entrega da promessa não foi verdadeira, né? Bom, alguns resultados, né, comerciais, a questão então, do ruído, da questão mais crítica, né, e a gente acabou basicamente medindo tudo isso, né, entregando para o nosso cliente, até como referência para que ele pudesse se apropriar de alguns insights para melhorar. Sim, depois eu vou passar os meus contatos, pessoal, a gente pode interagir. Estou respondendo uma pergunta do Douglas aqui. A gente pode interagir por e-mail, tá? Tudo isso que eu estou apresentando para vocês eu tenho como disponibilizar para vocês e alguns eu posso apresentar com mais detalhamento, inclusive, tá? Então, aquele caso, por exemplo, do Guaraná, a gente fez uma entrega e apropriou e no caso a gente conseguiu gerar uma grande camada de insights para o nosso cliente em várias perspectivas, né? Em marketing, pesquisa e desenvolvimento, a parte de packaging, que não deixa de ser marketing, né? Na parte de embalagem, de rótulo de produto. Então teve muita coisa que se aproveitou. A própria felicidade da campanha, né? A maneira com que foi pensada a ação, a campanha foi muito, muito inteligente, mas a importância de verdadeiramente se entregar alguma coisa antes de se fazer uma promessa, né? Então esse foi um ponto muito rico aí nesse projeto. Dentro dos projetos de Data Science, pessoal, é muito importante que a gente tenha um cuidado com a experiência de consumo da informação, tá? Muito mais do que a gente conseguir capturar um grande volume de dados, a gente tem que tornar estes dados acionáveis, né? A gente tem que transformar isso em de alguma maneira mastigável por parte de quem vai consumi-lo. Então, para os gestores, para os diretores, para a equipe que está demandando esta informação para tomar uma decisão mais assertiva, é importante que ela tenha uma experiência visual para consumir estes dados, né? Isso faz parte, inclusive, do trabalho do cientista de dados, né? Que é a questão do data visualization, que é muito crítico, assim, muito importante. E em um universo em que a gente tem cada vez mais um grande volume de dados, cada vez mais uma demanda por se olhar para isso em tempo real, né?
todo cuidado é pouco, principalmente no que tange a parte de experiência em visualização de dados. Então aqui eu vou mostrar para vocês também um videozinho que é de um projeto que nós desenvolvemos recentemente para o Top of Mind do sul do Brasil, onde nós demos um zoom em 10 categorias em tempo real, no Command Center, mostrando as marcas que eram mais mencionadas nas mídias sociais durante um determinado período. O projeto lá ele era de marcas mais lembradas, né, de Share of Mind, por isso que é o Top of Mind. No nosso caso, a gente usou o conceito de Share of Mentions, né, e em 10 categorias. E nesse vídeo a gente mostra basicamente a aplicação dando um zoom numa categoria específica que é de telefonia. O que eu quero com isso? Eu quero mostrar para vocês o quão diferente e o quão mais interessante, mais atrativo se torna a experiência quando você tem um contato visual, intuitivo, amigável para você conseguir tomar uma decisão rápida e inclusive dinâmica, né? Então, vou mostrar para vocês aqui um videozinho. Então, pessoal, assim, sempre que a gente for fazer um projeto, sempre que a gente for pensar em desenvolver alguma entrega, hoje a gente tem que ter muito cuidado com a visualização dos dados, né? Então, ali foi um projeto bem interessante, a gente conseguiu prover essa experiência, mas o universo corporativo cada vez mais vem demandando de players e de profissionais de marketing, command centers, né, áreas que possibilitem fazer com que a informação chegue rapidamente, em tempo real, com uma experiência muito intuitiva, né, para que se tome uma ação, né. Eu gosto muito de uma frase do Romeu Busarello, diretor de marketing da Tecnisa, que ele fala, e é uma frase que tem que saber interpretar, né, mas ele fala assim: informação não é poder, execução é poder. E eu compartilho muito dessa frase, porque na realidade hoje a gente está num universo em que nós temos muito acesso à informação, né? E o acesso à informação, se por um lado ele acaba sendo fantástico, né? Por outro lado ele nos prende muito para a execução, porque a gente acaba tendo muitos receios e querendo nos cercar do máximo de informação possível para não correr nenhum risco, né? E, na verdade, a gente também vive numa era de experimentação. Por mais que tenha toda uma ciência por trás de toda e qualquer ação em campanha que isso seja possível, é muito importante que se permita experimentar, né? Já vou olhar para o chat aí, tá, pessoal? Então, assim, isso são coisas que a gente tem que pensar assim, pô, não tem uma coisa pronta, não tem uma fórmula pronta. Até viu o Diego falou aqui, eu quero, né? É bacana, tudo isso é muito, muito legal, tem um grande impacto, mas eu resolvo o teu problema te entregando um command center desse, né? A gente tem que entender exatamente quais são as problemáticas informacionais que o nosso cliente, o nosso parceiro, ele tem, que tipo de tecnologia a gente precisa estar ou desenvolvendo ou estar incorporando dentro de uma plataforma para que se entregue isso, né?
tem que ter um grande planejamento, tem que ter um mapeamento crítico nos indicadores. Indicador, KPI, o nome já diz, né? Ele é indicador-chave, então, assim, aquela historinha do menos é mais funciona muito para KPIs, então, muitas vezes, às vezes é melhor tu não ter um monte de TVs ali ligada do que tu ter várias daquelas e tu enlouquecer, né? Não saber nem o que fazer com aquilo tudo. Então, esses são cuidados que a gente tem que ter, né? Em relação a esse universo em que a gente está. Eu estou mostrando para vocês algumas coisas que estão muito acessíveis para todos nós. Não estou mostrando nada extraterrestre, né? Isso tudo são coisas que, de alguma forma, claro, alguma outra situação tem uma complexidade maior tecnológica, mas não tem nada de outro planeta, né? Aqui, por exemplo, eu abro para vocês um site que a gente vê em tempo real o consumo. Opa! Deixa eu abrir aqui. Só aqui. Aí, pessoal, que eu me atrapalhei aqui no browser. Mostra em tempo real o consumo do e-commerce nos Estados Unidos, né? Então, a gente tem aqui total de vendas online desde o momento em que eu acessei essa URL, que faz 1 hora e 10 minutos, né? Pelas diferentes players, né, Amazon, Macy's, como é que tá os galões, quantos galões de gasolina estão sendo consumidos, vendas que estão sendo feitas, sex toys, cigarros, né, cosméticos, livros, tudo isso está disponível, né, são dados que estão disponíveis e que as empresas elas podem se apropriar disso para de alguma forma entender um comportamento de público e de mercado, uma URL aberta, né, e que usar isso de maneira adequada é o que vai fazer com que uma marca, uma empresa, um profissional se diferencie do outro, né? A informação está disponível para todos, agora a execução é o que diferencia, como dizem lá no Sul, os homens dos guris, né? Deixa eu ver aqui, temos uma pergunta da Tânia. Como pequenas empresas, novos empreendedores podem coletar dados disponíveis para os usuários? Planejamento e definir ações estratégicas. Então, Tânia, na verdade, a tua pergunta é bastante interessante, até porque tudo que eu estou mostrando aqui pode gerar uma impressão, uma sensação de custo, de muito investimento, de muita complexidade. Na realidade, isso não tem maior ou menor fit com o tamanho de uma organização, né? Esses dados eles estão hoje disponíveis, né, no ambiente digital, então tem muita ferramenta gratuita, muito boa, né? Depois a gente pode trocar links também de algumas plataformas nesse sentido, mas, por exemplo, se tu pegar em termos de mídia social, para captura de mídia social, tem ferramentas gratuitas. O Seeker ele tem lá um plano gratuito que você pode usar para a vida inteira. Ele vai ter algumas limitações, ok, mas para que você possa experimentar e consiga extrair alguns insights, é excelente para começar, né? No momento em que tu começa a extrair valor verdadeiro deste meio e que tu precisa subir um pouco, ok, aí você vai para um plano pago, mas o próprio Google tem muita tecnologia disponível nesse sentido, né? Então, o grande ponto é pesquisar, tem muita coisa disponível na web, cursos, tem o Data Science Academy, tem curso gratuito para quem quer ver, entender como fazer uma imersão, o Coursera também tem coisas gratuitas que são disponíveis ou de baixíssimo investimento. Então, não tem uma relação muito grande com o porte da organização. A minha visão é muito mais em relação à cultura da organização. Seja uma pequena empresa ou uma grande empresa, o ponto é você enxergar valor nisso tudo que a gente está falando e se apropriar das tecnologias existentes, parte dessas gratuitas, outras não, para conseguir extrair valor dessas informações todas, né? Então, espero ter respondido aí a tua questão, tá, Tânia? Vamos voltar aqui para o nosso PPT. Então, esse aqui é um portal que mostra, no caso, né, nos Estados Unidos, o perfil de consumo, né, em vendas online. Deixa eu vou registrar um aqui que eu acho que é fácil para vocês. Esse é um que vocês podem
Academy. Eu sei que tem bastante gente online aí que conhece alguns deles, podem me ajudar. Eu sei que o Diego está aí, o Rafa está aí também. Podem colocar os links para a galera aí, mas o Coursera, o Data Science Academy, esses são os que me vieram a me ocorrer agora, tá? Nesse primeiro momento. Mas tem outros, depois a gente pode trocar figurinha no privado aí. Avançando aqui, gente, a gente tem que ter também na questão de marketing, acho que é muito importante a gente ter um senso de oportunidade, né? Tem hoje as tecnologias que nos possibilitam extração de muito dado, visualização de muito dado, e tem muitos eventos acontecendo o tempo inteiro, né? Então, se a gente for analisar, também faz parte do novo marketing, né? Já que a tecnologia está aí e permite isso, nós termos sacadas que tenham aderência com o momento e com o contexto em que a gente está vivendo. Então eu separei aqui para vocês, isso aqui é um lançamento, foi nessa semana, né, que o Twitter lançou o Live Insights, né? Não sei se vocês chegaram a acessar, a conhecer, mas é uma baita sacada, né, da empresa, onde eles construíram um ambiente, né, de tudo que está rolando no maior evento do mundo, tirando a Copa do Mundo, né, vamos dizer assim, mostra tudo que está acontecendo dentro do ambiente nesse momento, na perspectiva das marcas, quais são os trending, né, que estão rolando, as principais tendências, os principais assuntos, mostra isso de maneira geolocalizada, quais são os esportes que estão sendo mais falados, as modalidades, né? As marcas que estão tendo destaque disso tudo, as que estão sendo mais citadas, então vai ficando ranqueado por aqui, né? E você vai podendo dar zoom em todas essas informações. Poxa, isso aqui é uma plataforma poderosíssima, né? Em que a gente tem essas informações disponíveis para a gente, e poderíamos criar uma plataforma como essa e disponibilizar para o nosso cliente, né? Então, nesse caso não tem a necessidade, porque o próprio Twitter já fez isso proativamente. Agora, nós tendo alguma marca que daqui a pouco está patrocinando os Jogos Olímpicos, ou que quer ter algum insight nesse sentido, a gente quer entender o comportamento de público em um grande evento para uma ação futura. Tudo isso é muito válido, né? E a gente tem aqui uma plataforma que foi desenvolvida e está aberta para todos nós, né? O Live Insights. Então, fantástico que o Twitter lançou essa semana. Um senso de oportunidade, um grande evento, né? Traz, vamos dizer assim, uma percepção de valor muito grande da plataforma Twitter, né? E foi super estratégico e oportuno, né? Agora, nós não podemos deixar de falar desse cara aqui, que é... Opa! Desculpa, gente. Que é... Bom, agora já até perdeu ali a graça, né? Mas vamos lá, deixa eu vir para cá. Que é a grande febre do momento, que é o Pokémon, né? A gente sabe que é um negócio que nem está rodando aqui no Brasil, é um absurdo, né? Os números são números absurdos, né? Mas você vê, por exemplo, algumas instituições trazendo um conceito. Por exemplo, pega o App Institute, que está fazendo aqui toda a mensuração dos downloads e vendas em tempo real do Pokémon GO, tanto em Android quanto em iOS, né? Total de downloads que está sendo feito, e ele mede em tempo real. Então, por exemplo, eu abri o site 10 minutos antes de nós começarmos aqui, tá? Então eu estou com 1 hora e 16 minutos logado nesse site. Esse site está me mostrando que nesse meio tempo nós tivemos mais de 250 mil downloads do Pokémon GO no iOS, e nós tivemos mais de 118 mil no Android, né? Então, esse é o universo em que a gente vive hoje, né? Deixa eu só abrir um negócio aqui, porque
Aqui, beleza. Então, assim, o que eu quero trazer aqui como reflexão para vocês, gente, é muito em cima dessa frase do execução ser poder, né? A informação, ela está muito à disposição de todos. Nós temos que se apropriar disso. A gente tem hoje tecnologia, tem meios para fazer isso, existem parceiros, existem especialistas nesse sentido, e sempre que vocês forem pensar nesse tipo de desafio, tragam para a realidade alguns pontos que são cruciais, né? Que é a questão de ser verdadeiro quando você está fazendo uma ação por uma marca, que é a questão de você buscar toda a fundamentação que se faz necessária. Então, antes de sair fazendo por feeling, tem tanto dado, tanta informação hoje que é possível de se medir para entender o que o público quer, como é que o público se comporta, seja em mídia social, seja em blog, seja em portais. Tem tecnologia que captura dados desses meios, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer e tem que se preocupar nas nossas ações e nas nossas campanhas no dia atual, né? No mundo atual, porque não tem mais espaço para a gente trabalhar só com feeling e trabalhar simplesmente com as nossas percepções. O feeling, ele é muito rico, mas ele se faz necessário hoje em cima de uma camada de fundamentação sobre dados, né? E tudo precisa ser metrificado, mas não é só ser metrificado por uma questão de chatice, é porque é possível metrificar. Hoje você consegue medir tudo, né? Então, a marca está te demandando, a empresa está te demandando que você seja, vamos dizer assim, muito mais fundamentado, muito mais estratégico, e nós estamos mostrando aqui vários exemplos de como fazer isso. E mais do que isso, você consegue medir tudo isso. Se você quiser, você pode medir e apresentar esses resultados em tempo real, né? Então, é sair do feeling, é sair desse mundo muito do achismo, só do oba-oba, né? Da criatividade, que tem muito valor, mas vamos complementar isso e vamos trazer isso para uma camada mais estratégica, que é trazer a ciência de dados, ou a ciência para dentro de toda e qualquer ação de marketing e comunicação. Tá, pessoal? Bom, o meu tempo aqui já extrapolou, né? Eu queria agradecê-los aí pela atenção. Em todos os meus canais sociais eu tenho o mesmo nick, né? Eduardo Prange, então LinkedIn, Instagram, Facebook, onde vocês quiserem interagir, né? A gente pode dar sequência por lá. Vou dar uma olhada aqui nas perguntas, ver se tem alguém que eu acabei não respondendo. Marketing, realmente teve ação, bem interessante. Qual o nome dos cursos? Sou Diego, as empresas que prometem aumentar o tráfego, não capturando o público-alvo, não tem como cumprir essa promessa. Oi, aqui o Cuti Insta. Você fez uma pergunta para o Diego ou você me confundiu com o Diego? Porque desculpa, eu não tinha rolado aqui. Eduardo, as empresas que prometem aumentar o tráfego no Instagram, captando o público-alvo da marca, tem como cumprir essa promessa? Olha, Cuti Insta, vou te responder da seguinte forma. A gente sabe que existem vários movimentos hoje para ampliação de base, né, de fãs e de seguidores, enfim, dentro do Instagram. E existem vários meios que já foram muito bem, vamos dizer assim, consolidados em outros meios e estão sendo replicados no Instagram. Então, assim, hoje tem muito bot que segue os seguidores dos teus competidores e aí isso gera um estímulo para que ele te siga, depois tu para de seguir, né? Então, existem algumas alternativas. Eu não vou entrar no mérito aqui, não cabe aqui a minha figura entrar no mérito de se isso é o melhor caminho, se isso é legal, se isso é estratégico ou não. Eu acho que aí é uma discussão que vai variar sempre de caso para caso, né? O importante é que a gente entenda que existe tecnologia para isso tudo, né? E a questão de aumentar o tráfego do Instagram com o teu público-alvo, na realidade o grande ponto é tu tendo clareza de qual que é o teu público-alvo, qual que é o perfil
tu joga essa base de fãs para um ambiente em que tu consiga mensurar, né? Eu consigo te dizer, por exemplo, que tem hoje, tu sai dos ambientes de insights das próprias ferramentas, mas tu coloca dentro de um Watson da vida e tu quer ver o fit que tem um determinado público com a tua marca, que é um match, né? Ele consegue te mostrar se a tua base ela é uma base que tem aderência ao que a tua marca tem como atributo de valor ou não, né? Então tu consegue subir essa base, tu sobe os atributos que tu quer ser percebido, tu sobe essa base e vê qual que é o match que tem nessa base com a tua marca, se daqui a pouco é muito quantitativo o teu volume e é pouco qualitativo, né? Então são algumas maneiras que tu tem de ver se essa promessa está sendo entregue, tá? Tânia me perguntou aqui se as mídias tradicionais ainda são importantes para a divulgação de serviço ou produto. Eu sou contra, mas acabei recorrendo à impressão de folhas. Eu acho que de maneira alguma a gente tem que se preocupar com e querer ignorar alguma mídia, algum meio, tá? Eu acho que as coisas estão aí para serem complementares. Essa é a minha visão sempre. O que a gente tem que pensar existe tudo isso. Existe o folder, existe o outdoor, existe a TV, existe o rádio, existe a internet, existe a mídia social, né? Então, nós não precisamos criar um rótulo do tipo, isso não funciona mais, né? O ponto é que as coisas elas exigem planejamento, que a gente tenha um conhecimento pleno de como é que o nosso público consome mídia, né? O folder, ele não é ruim. Daqui a pouco o teu público especificamente, quando ele vai buscar o tipo de oferta que tu está te propondo a fazer, ele busca nesse meio. A gente não tem como afirmar. Pode ser que daqui a pouco para alguma coisa que seja para uma classe mais favorecida, não seja o meio mais apropriado. Por quê? Porque esse cara é um cara multimídia, é um cara ultra conectado, é um cara muito ligado à experiência. Mas daqui a pouco uma maneira que tu tem de fazer uma ação local dentro de uma determinada praça, num bairro específico, tu tá lançando um estabelecimento, um comércio, por que não tu usar esse meio, né, o folder? Enfim, não dá para dizer que não funciona, estou longe de querer falar que os meios tradicionais eles são ruins, né? Para mim o problema é o modelo de negócio do mercado de comunicação, tá? Muito obrigado, Tânia. Muito obrigado pelo feedback. Douglas, Eduardo, qual a melhor forma de... muito obrigado, pessoal, pelos feedbacks aí. Muito, muito feliz com os feedbacks de todos, tá? Eu vou registrar aqui para vocês, pessoal. Eu vou colocar o meu e-mail. Eu acabei não botando aqui no PPT. Vou botar no chat, tá? Para vocês me escreverem. E eu mando para vocês, tá? Vou ver se eu consigo gerar um PDF aí da apresentação, eu subo, a gente dá um jeito. O objetivo é que tem conteúdo, já que é visto como um conteúdo bom, ele tem que ser compartilhado, tá? Não é um conteúdo exclusivo. Então, acredito que tenha respondido todas as perguntas, todas as dúvidas. Me coloco à disposição de vocês para os outros canais, tá? Vamos conversar, vamos aprender junto. E, enfim, foi um prazer. Espero que vocês tenham conseguido aí captar um pouquinho de insights e para a gente poder, todos nós aí, evoluirmos nesse desafio aí do contexto atual. Um abraço para todo mundo e estou à disposição. Até mais.